Muito bem, pessoal. Bom dia, bom dia. Estou começando a gravar a aula, então. Então, como eu disse, estou devolvendo as provas da NP1, né? E vou fazer aqui o comentário delas. A gente tem uma aula hoje um pouquinho mais curta, até para que vocês possam se dedicar aí um pouquinho para a prova no horário CD. Tá certo? Pronto, Adamara, o que eu fiz? Eu vou fazer a correção aqui em sala. Nas provas que foram feitas pelo Moodle, se a pessoa acertou a questão, eu não faço nenhum comentário, né? Porque aí eu agilizo mais. Quando a pessoa erra alguma coisa, é que eu coloco um breve comentário do que foi que ela errou. Tá certo? Muito bem, olha lá. Teve um erro meu, e aí eu peço, não sei nem se é desculpa, porque eu acho que vocês ficaram felizes, né? Porque as questões objetivas, o que foi que aconteceu? Olha que engraçado. A prova aqui da CRIS, a gente tem que entregar com uma certa antecedência. Eles exigem que a gente, quase um mês antes, entregue a prova, etc. Eu tinha feito a prova, e aí eu aproveitei as questões da nossa prova e joguei para fazer uma revisão na Unifor, porque aí não coincidiria, né? Não ia ter problema. E eu esqueci das questões que estavam na prova. Quando a gente foi fazer a nossa revisão, eu acabei pegando alguns exercícios da Unifor e misturei, joguei aqui. Quando eu vi, as questões objetivas que a gente colocou na prova foram as mesmas que a gente resolveu aqui na aula de revisão, né? Mas alguns ainda erraram, principalmente quem não participou da aula de revisão. Então, rapidamente, olha, a primeira dizia assim: dentre as alternativas abaixo, assinala o elemento que não está presente em uma obrigação natural. E aí a gente viu que a obrigação natural é aquela obrigação que tem débito, mas não tem responsabilidade, né? Então, as questões aqui: sujeito, débito, prestação, letra D de dado, responsabilidade. Então, nosso gabarito era a letra D. Segunda, existe uma espécie obrigacional que surge em virtude da relação de direito real que o sujeito tem com a coisa, como, por exemplo, a obrigação condominial, ou seja, a obrigação de pagar o condomínio. Referida obrigação caracteriza-se como sendo, aí a gente estudou aqui, a mancheia isso, né? Que a obrigação de pagar o condomínio é uma obrigação propter rem, ou obrigação real, né? Então, a segunda, o nosso gabarito dava letra A de avião. A terceira, Ana Paula comprou de Clarissa um carro usado em perfeito estado. Ocorre que antes da entrega do veículo, o mesmo foi roubado por uma gangue fortemente armada que entrou na residência da Clarissa sem que ela tivesse culpa, né? Então, estou diante de uma obrigação de dar a coisa certa. Houve a perda do objeto antes da tradição, sem culpa da devedora Clarissa. Questãozinha que a gente fez também na aula de revisão. Me lembro que na aula de revisão até tinha um errinho de português, né, na questão. Letra A, Clarissa vai ter que indenizar a Ana Paula por todo o prejuízo? Não, porque se é sem culpa, não há que se falar em perdas e danos, né? B de bola, Ana Paula poderá resolver a obrigação recebendo o valor que pagou, mas sem as perdas e danos. Era essa, né, pessoal? Perda do objeto antes da tradição, sem culpa, resolve, e as partes voltam ao status quo ante. Então, a terceira era B de bola. E a quarta, sobre as obrigações em geral, assinale a correta. A. Como regra, os acessórios não estão abrangidos na obrigação de dar coisa certa. É o contrário, né? Como regra, os acessórios estão abrangidos, que é o 233. B de bola, obrigação real é aquela que surge porque o devedor é titular de um direito pessoal. Não, pessoal não. A obrigação real surge porque o devedor é titular de um direito real, né? C de caso, na obrigação de dar coisa certa, em regra, será o proprietário quem sofrerá a perda, se essa ocorrer sem culpa do devedor. Era essa a questão, né? Na aula de revisão eu até discuti, não confundir posse, né, com proprietário, etc. E a D, nas obrigações de dar coisa certa, não pode o devedor alegar perda. Não, claro que pode, né? Ele não pode alegar perda na obrigação de dar coisa incerta, né? Não é certa. Então, nosso gabarito das objetivas ficou D, A de avião, B de bola e C de casa. Tá certo? Grande maioria acertou, a gente tinha resolvido isso em sala.
Aí vinham as dissertativas, né? A quinta questão teve um errinho que eu pedi que vocês corrigissem ainda na prova, né? Plínio das Chagas, proprietário de uma casa situada na cidade do Aquiraz, empresta seu imóvel para Júlio César, para que esse use por um prazo de 30 dias. Posteriormente, durante a vigência do contrato, a queda de um raio atinge o quadro de distribuição de energia elétrica, ensejando um incêndio que destrói por completo o imóvel. Disserte como fica a obrigação de restituir que, aí não era Chico das Chagas, né, era Júlio César, tem para com Plínio das Chagas, né? Troquei os nomes aí. Então essa daqui, pessoal, a quinta questão. Eu estou diante de uma obrigação de restituir coisa certa, houve a perda do objeto sem culpa do devedor. Se eu não me engano, o artigo 238 do Código, né? Ou seja, a obrigação fica resolvida, prejuízo fica com o credor, resguardados os direitos que ele eventualmente tenha até o dia da perda. Como a questão aqui está falando que ele emprestou, então foi a título gratuito, então não tem que pagar nada, não é? Sexta questão, Lúcio Flávio pegou dinheiro emprestado com Cláudio Honor no valor de 10 mil. Eu acho que essa questão aqui foi, alguns se confundiram mais, né? Lúcio Flávio pegou dinheiro emprestado com Cláudio Honor no valor de 10 mil, sem nenhuma cobrança de juros. Ocorre que, no momento em que Cláudio Honor decidiu cobrar a dívida, Lúcio Flávio alegou tratar-se de uma obrigação natural e que nada iria ser pago. Analise justificadamente, com base no direito obrigacional, a conduta do Lúcio Flávio. Pessoal, se eu emprestei dinheiro para Maria Fernanda, por exemplo, agora, sei lá, ela me pede R$100 emprestado, eu empresto, para ela me pagar na próxima semana, isso não é uma obrigação natural, é uma obrigação civil, né? E mais, olha só, o contrato que eu fiz com ela, que é um contrato verbal, é perfeitamente válido. Então, a resposta dessa questão aqui era dizer que isso não é uma obrigação natural, nunca foi. Na verdade, eu tenho aqui um contrato de mútuo, que é exatamente o empréstimo de coisa fungível, mas eu não ia cobrar que vocês falassem o nome do contrato, até porque a gente nem discutiu isso, né? Mas, basicamente, aqui era para dizer que não se trata de uma obrigação natural, então a conduta do Lúcio Flávio está completamente equivocada. A obrigação que surge aqui, que é a obrigação de pagar, né, devolver o dinheiro que foi emprestado, é uma obrigação civil com débito e responsabilidade. Muita gente aqui, o que aconteceu? Como a questão dizia que ele achava que era obrigação natural, aí acabou explicando a obrigação natural. De verdade, a obrigação natural não tem responsabilidade, então nada pode ser cobrado. Mas a gente viu que os exemplos de obrigação natural seria dívida prescrita e dívida de jogo, né? Lá do artigo 814. Tá ok? Dúvida aí em casa, não? Tranquilo? Vamos lá, próximo. Carlos Augusto está obrigado a entregar o cavalo Chocolate, da espécie manga larga marchadora a Júlio César. Pessoal, logo de cara nessa daqui, olha só. Eu estou obrigado a entregar o cavalo, e esse cavalo se chama Chocolate. É o cavalo. Teve gente que colocou aqui que estaríamos diante de uma obrigação de dar coisa incerta, porque seria um cavalo da raça tal. Perceba que a questão fala o cavalo Chocolate. Então a obrigação é dar coisa certa. Porém, na véspera da entrega, Chocolate, que estava sendo devidamente cuidado em sua baia, foi picado por uma cobra e vem a morrer pouco tempo depois. Pessoal, perda do objeto com ou sem culpa? Sem culpa, não é? Olha só, o cavalo estava devidamente sendo cuidado e acabou sendo picado por uma cobra, então não tive culpa, não é? Disserte sobre como fica a obrigação de Carlos Augusto perante Júlio César. De novo, a obrigação é dar coisa certa, é o cavalo Chocolate, perda do objeto
Antes da tradição, sem culpa, obrigação resolve. Oi, Fernando. Oi? Certa, continua sendo certa. O cavalo foi furtado, ou foi roubado, etc. Ah, depende. A gente tem mania, viu, Fernando? Isso eu vou me valer das aulas da minha querida amiga Ana Luísa, que foi professora daqui há muito tempo. Ela dava responsabilidade civil. E aí ela colocou numa prova, uma vez, uma questão que envolvia uma enchente, ou um furto, alguma coisa nesse sentido. E aí todo mundo foi à ideia de que excluía a responsabilidade. Porque a gente tende a imaginar que quando acontece, por exemplo, uma enchente, um roubo, um furto, etc., isso seria perda sem culpa. Mas nem sempre, vai depender do caso concreto. Eu não posso afirmar que um furto será sempre a perda sem culpa. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, parar o meu carro aqui fora, deixar os vidros baixos, o carro aberto e com a chave na ignição. Aí passou um assaltante qualquer, viu o carro aberto, entrou e saiu. Foi um furto, mas eu tive culpa? Tive, que eu deixei o carro aberto, a chave na ignição, entendeu? Então, muito cuidado, porque a gente tende a afirmar que furto ou um roubo, por exemplo, e tal, vai ser sempre sem culpa. Depende do caso concreto. Tá certo? Muito bem, a 8ª dizia, em relação aos direitos patrimoniais, aponte ao menos 3 diferenças entre os direitos pessoais e os direitos reais. Pessoal, eu fiz um quadrinho, lembra? Eu fiz uma distinção, direitos pessoais, aí coloquei aqui um monte de característica, direito real, um monte de característica, precisava elencar só 3. Direito pessoal, vamos lá, a relação é entre pessoas, pessoa versus pessoa. Direito pessoal, eles são ilimitados, têm como fonte principal os contratos, não é? São relações transitórias, dão ao titular uma ação de cunho pessoal que autoriza ele a cobrar perdas e danos. Pronto, aí eu já elenquei 5. Pegava só uma dessas 5 aí, estava certo. Direito real, por sua vez, relação pessoa e coisa, tem como fonte principal a propriedade, o direito de propriedade. O que mais? São limitados, os efeitos são erga omnes. Que mais? As relações são duradouras e o titular do direito real tem o chamado direito de sequela. Pronto, elenquei 6 aqui, né? Que aqui os efeitos são erga omnes, que se falar aqui nos direitos pessoais, os efeitos são inter partes. Tá certo? Então, dessas 6 características aí, era só colocar 3, estava tranquilo. Teve gente que se confundiu um pouquinho aqui, para fazer a distinção. Teve gente que ao invés de direito pessoal, foi falar de direito real, falou de obrigação real, próprio terreno e tal, deu uma misturada, né? E aí vinham as 2 que valia cada uma 2 pontos, mas que não foram as mais difíceis. Eu achei, sinceramente, nessa prova, que para mim estava muito fácil, a mais, não é difícil não, mas a que podia ter uma casquinha de banana seria a 6ª, do empréstimo, né? Porque a questão, se você não conhece, a questão te induz em erro dizendo que é uma obrigação natural. Então você não tinha... Oi? Não, mas a questão diz ainda que não houve nenhuma cobrança de juros. É o contrário, eu coloquei isso exatamente para ninguém ficar assim, mas se cobrar juro, pode, né? É agiotagem, não é? Enfim, por isso que eu coloquei que não tinha nem juro. Mas sabe, Fernanda, lembra quando a gente estava discutindo nas aulas, que eu falava assim, pessoal, questões de prova, quando vocês estiverem fazendo, né, questões de concurso, enfim, eles vão colocar um caso concreto. E ao invés deles te darem a dica, eles vão colocar uma casca de banana no meio, né? Na verdade, a nossa prova aqui, todo mundo, graças a Deus, as notas foram todas boas. Mas aqui serve bem, que é para a gente treinar, para quando chegar lá na frente, na prova da OAB, né, eventual concurso, etc., para a gente não cair. Vamos lá.
A nona, essa foi dada, né? Picâncio celebrou um contrato da venda do seu apartamento para Tiago em 10 de novembro de 2020. No ano de 21, o comprador foi pego de surpresa, lembrando que o comprador é Tiago, né? Com a cobrança de cotas condominiais referentes aos meses de abril e maio de 2020. Diante dessa situação, o Tiago ficou muito revoltado, porque os débitos não foram contraídos por ele, mas sim por Picâncio. Como resolver essa questão, né? É aquela clássica questão de obrigação próprio terreno, né? Na questão objetiva, eu já perguntava aqui, né? Existe uma espécie obrigacional que surge em virtude da relação do direito real que o sujeito tem com a coisa, né? Então era só para explicar isso. A obrigação de pagar o condomínio é uma obrigação real, é uma obrigação próprio terreno. Diante disso, o Tiago, mesmo tendo comprado o apartamento só em... Quando foi? Em novembro de 2020, né? Ele vai ser responsável pelas dívidas anteriores. Essa daqui, tranquilo, acho que todo mundo acertou. E a última também, olha só, a última eu até considerei muita coisa, mas olha a pergunta que eu fazia. Direito das obrigações, sabidamente, exerce enorme influência na vida econômica da sociedade, compreende as relações jurídicas que constituem a autonomia privada na esfera patrimonial. Aqui é só um texto introdutório, né? Assim, nas obrigações de dar coisa certa, se antes da tradição ocorrer, aí olha só, ocorrer a perda ou a deterioração, sem culpa, como ficará a obrigação? Então, a rigor aqui, se essa questão valia 2 pontos, vocês teriam que explicar, primeiro, como é que fica a questão da perda, segundo, quanto é que fica, ou como fica a questão da deterioração. Primeiro, obrigação de dar coisa certa, perda do objeto antes da tradição, sem culpa, a obrigação está resolvida. 2, 3, 4, salvo engano, primeira parte, né? E a deterioração? A deterioração do objeto sem culpa, aí o credor pode ou resolver a obrigação, ou aceitar o objeto, abatendo do seu preço o valor que se perdeu. Se eu não me engano, 2, 3, 5, acho que sim, né? Salvo engano. Mas essa última aqui, quem foi na ideia de falar que era sem culpa, etc., enfim, juntou as duas situações, eu acabei considerando. Tá bom? Alguma dúvida aí em relação à nossa prova, não? Aldamara, tudo tranquilo? Joia, né? Pessoal, ainda bem que a nossa prova não teve nenhum problema, né? Eu fiquei sabendo que ontem, parece, não sei se vocês chegaram a fazer prova ontem pela manhã, mas o Moodle parece que estava dando aí algum problema, ninguém conseguia entrar, ninguém travou, etc. Vão ter que repetir a prova depois, enfim, um caos, né? Bom, vamos fazer o seguinte, então. Nada, posso continuar? Viramos a página da NP1. Como dizia a professora Maria Vital, continuamos amigos, portanto, ela falava assim, quando começa o semestre, eu sou muito amiga dos meus alunos. Quando vai a primeira prova, aí metade já fica com raiva de mim. Quando chegava na segunda prova, já era 2/3 já tinha raiva de mim, etc. Então, continuamos amigos, né? Tá, joia, beleza. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou falar rapidamente sobre a obrigação de fazer. Não, João? Eu vou falar rapidamente sobre... A gente parou em obrigação de dar coisa incerta, não foi? A gente viu certa e incerta. Falar um pouquinho sobre obrigações de fazer na aula de hoje. Fazer. Prometo que a nossa aula de hoje é mais rápida, mais curtinha, e aí vocês têm um pouquinho de tempo a mais para revisar a matéria para a prova no CD, tá bom? Pessoal, quando eu falei em obrigação de dar, eu disse a vocês que a obrigação de dar, ela pressupõe a existência de um objeto. Então existe um bem corpóreo, e esse bem deve ser entregue ao credor.
obrigação de dar. A obrigação de fazer, ela pressupõe agora a prestação de um serviço. Então, por exemplo, se eu estou aqui contratado para dar entre aspas, né, dar uma aula para vocês, não é uma obrigação de dar. Eu não estou entregando um bem corpóreo, um objeto. Eu estou diante de uma obrigação de fazer. Porque ao dar uma aula aqui, eu estou prestando um determinado serviço. Então não é a obrigação de fazer. Você dá uma aula, proferir uma palestra, você foi contratado para pintar a parede, o cidadão que foi contratado para lavar o carro, por exemplo, não é? O pintor, ou melhor, o escultor que foi contratado para fazer uma escultura qualquer, né? O pintor que vai pintar um quadro, por exemplo, enfim, são espécies de obrigação de fazer. Cuidado, porque algumas obrigações de fazer, elas podem até ter um dar lá na frente. Então, por exemplo, quando eu fui contratado, eu, marceneiro, fui contratado para fazer uma mesa com 4 cadeiras, quando isso tudo estiver pronto, o que eu vou fazer? Não é entregar para o credor? Então, nessas obrigações que a gente vai estudar como sendo de fazer, elas vão ter um fazer, num primeiro momento, que é fazer a mesa e as cadeiras, e depois elas vão ter um dar, que é entregar a mesa com as cadeiras para o credor. Essas obrigações a gente as estuda como sendo também obrigação de fazer. Bom, dito isso, a primeira pergunta que me vem à cabeça, lembra que eu disse a vocês que o legislador, ele se preocupa sempre no exato cumprimento da obrigação. Então eu tenho que criar mecanismos não para resolver tudo em perdas e danos. Por exemplo, se a tua obrigação é entregar esse pincel, se você não entregou, o credor vai ao judiciário exigindo o cumprimento forçado. Tudo bem, eu sou titular de um direito pessoal, se você não me entregar o pincel, eu vou resolver tudo em perdas e danos. Mas não é isso que eu queria. Quando eu contratei com você, ou sei lá, eu comprei o pincel, o que eu gostaria mesmo é que você me entregasse o pincel. Então eu vou para a justiça e vou exigir o cumprimento forçado da obrigação. E nesse caso aqui é possível, pelo menos em tese. Se o pincel está com o devedor, o juiz pode expedir um mandado de busca e apreensão, pegar esse pincel à força para entregar para o credor. E aí eu vou dar a este credor a exata satisfação da obrigação. Então a ideia de resolver em perdas e danos é só em última análise, em última instância. Por exemplo, a gente estudou a obrigação de dar coisa certa, perda do objeto. Poxa, perda não tem como. Perda eu não vou conseguir um parecido, porque a obrigação é dar a coisa certa, lembra? É o cavalo chocolate. E nessa situação aí eu vou analisar se é com culpa ou sem culpa para dar ou não a indenização. Mas num primeiro momento, eu tenho ao meu dispor sempre a possibilidade de exigir o cumprimento forçado da obrigação. Agora, nas obrigações de fazer, como é que eu poderia exigir o cumprimento forçado? Vocês concordam que é mais complicado? Por exemplo, eu tenho uma obrigação de dar uma aula, tá? Só que eu acordei de manhã cedo e falei assim, não vou dar aula. E agora? Será que a faculdade vai para a justiça e vai dizer assim, olha, eu quero o cumprimento forçado? E aí o juiz vai expedir o quê? Um mandado para que o oficial de justiça me pegue à força em casa e me traga à força para a sala de aula? Primeiro que já não é cabível, né? Que seria um atentado contra a minha própria liberdade. Mas ainda que fosse cabível, sei lá, me pegaram à força, me trouxeram aqui para a sala. Aí eu falo, tá, mas eu não vou dar aula, não vou falar, não vou transmitir o pouco conhecimento que eu sei. Enfim, essa é a primeira pergunta que eu me faço. Como exigir o cumprimento forçado nas obrigações de fazer? Como tentar fazer com que o devedor cumpra aquilo que prometeu, sem ter que ir para as perdas e danos? Oi, Caio. Verdade. Essa multa aí que o Caio está falando, ele disse assim, ó, poderíamos instituir uma multa, são as chamadas astreintes, né? Astreintes. Pessoal de casa aí, não sei se está dando para ler. Astreintes. Essas astreintes, elas representam uma multa que é fixada pelo juiz.
Então o juiz vai dizer assim: determino que o Perazzo vá dar a aula, sob pena de pagamento de uma multa diária, sei lá, de R$100, caso ele não cumpra a minha decisão. Aí eu vou pensar duas vezes, né? Eu vou passar um dia sem dar aula, vou pagar 100. Se eu passar 2 dias, vou pagar 200. Se eu passar 3 dias, vou pagar 300. Está mexendo no meu bolso. Até que eu vou pensar, falar, não, peraí, eu vou dar essa aula logo, senão vai ficar muito caro para mim, né? Essas astraentes, elas já têm um problema. Porque, às vezes, o valor econômico da obrigação, vamos supor que a minha aula custa 1.000, e o juiz determinou que eu desse a aula sob o pagamento de uma multa diária de 100. Se eu passar 30 dias sem respeitar essa decisão, 30 vezes 100 já dá 3.000, não é? Já ficou maior do que o valor da minha obrigação principal, não poderia. Imagina se eu passar um ano, 3.000 vezes 12, sei lá quanto é que já deu. Imagina, sei lá, 5 anos depois, pronto, 5 anos depois eu estou devendo uma fortuna. Então essas astraentes, elas servem num momento curto, mas se passar da própria obrigação principal, vai ter que transformar tudo em perdas e danos, não tem jeito. Porque não faz sentido eu ter que pagar depois, sei lá, R$1,5 milhão porque o juiz determinou que eu fosse dar aula e eu não fui. Mas mesmo assim, vamos lá, mesmo que ele aplique uma multa, eu posso falar assim, não vou. Não posso? Não, não vou. Não, mas você vai pagar R$100. Sim, mas eu não vou. Não, paga R$1.000 por dia. Tá, mas eu não vou fazer. E aí não tem como, pessoal. Eu poderia também, além dessa multa do juízo, eu poderia colocar no contrato, Caio. Não poderia, não? Estou contratando o Perazzo para dar uma aula, vamos colocar uma cláusula dizendo assim, ó, se você não for, vai pagar uma multa de R$1.000. É a chamada cláusula penal. Cláusula contratual, que estabelece uma penalidade, cláusula penal. Mas ainda assim, eu não vou. E aí, pessoal, vejam vocês que nessa situação, se o devedor realmente não quer fazer aquilo que prometeu, se for com culpa, a única saída serão as perdas e danos. Sei lá, contratei o Roberto Carlos para fazer um show. Ele falou que não ia. Aí eu apliquei uma multa nele, ele falou, não vou. Aí eu fui para a justiça, o juiz mandou ele ir, ele não foi. O juiz aplicou a chamada astraente, ele não foi. E agora, o que fazer? Então, nessa situação, diferente das obrigações de dar, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, nas obrigações de dar, se o objeto existe, me é fácil você conseguir a execução específica. Já nas obrigações de fazer, elas dependem muito mais da boa vontade do devedor. Então, a execução específica nas obrigações de fazer é meio complicado. Oi, Caio. Essa daqui? Ou a outra? Para o credor. Pro credor. O juiz fixa a multa, sei lá, se o Perazzo não der aula, vai pagar R$100 por dia. Eu passei 5 dias sem dar aula, somou R$500. O credor executa essa multa depois. O dinheiro vai para ele. Não fica para o Estado, não. Tá certo? Importante isso. Pessoal, se nas obrigações de fazer a gente está percebendo que é complicado a execução, ou é complicada a execução específica da obrigação, pelo menos em algumas delas seria possível a obtenção de um resultado prático equivalente. E o que seria isso? Eu contratei o João para lavar o meu carro. Cheguei lá no Lava Jato, o João falou assim, não vou lavar não. Vou lavar não, acordei de mau humor hoje, vou passar o dia aqui deitado. Poxa, e agora, como obrigar o João a lavar o carro se ele não quer? Não tem como. Mas lá no Lava Jato não tem outros operadores lá? Não tem outras pessoas que lavam? O Pedro ou o Joaquim ou o Ernesto não poderiam lavar o carro? Então vejam, em algumas obrigações de fazer, para dar a satisfação ao credor, é possível a obtenção de um resultado prático equivalente. O João não lavou o carro,
Tudo bem, o Pedro lava. Perazzo não veio dar aula hoje. Poxa, o Nilo veio substituir, o Nilo veio no meu lugar, né? Consegui dar ao credor a satisfação. Já que a execução específica é mais complexa, é mais complicada, eu consegui a obtenção de um resultado prático equivalente. E diante disso, pessoal, eu consigo visualizar que as obrigações de fazer, elas podem ser, portanto, infungíveis ou fungíveis. As obrigações de fazer, elas podem ser infungíveis ou fungíveis. Só que a fungibilidade aqui, diferente das obrigações de dar, a fungibilidade aqui tem a ver com a possibilidade ou não de você substituir a figura do devedor. Se eu contratei o João para lavar o carro e ele não lavou, eu posso trocar o João pelo Pedro, posso trocar o Pedro pelo Joaquim, sei lá. Então essas obrigações de fazer, elas são fungíveis. Então a ideia da fungibilidade aqui está na possibilidade de você trocar o devedor, né? Agora, se eu contratei, por exemplo, o Roberto Carlos para fazer um show, não tem como outra pessoa ir no lugar dele. Pode ter um cantor até melhor ou pior, etc., mas ele é único. Então, nessa situação, eu estou diante de uma obrigação infungível, também chamada de intuito personae. Personae, assim, no final, né? Intuito personae, também conhecida como obrigações personalíssimas. Pronto, tudo sinônimo, né? As obrigações de fazer infungíveis também são chamadas de personalíssimas ou intuito personae. Intuito é em razão, né? Em razão da pessoa. Em razão da pessoa. Uma vez perguntaram numa prova do SESP, olha só que pergunta interessante. Tem a ver com o que a gente está discutindo agora, hein? Toda obrigação civil, com a morte do devedor, ela é passada para os herdeiros até o limite das forças da herança. E aí? A resposta tem a ver com o que a gente está discutindo agora, hein? Toda obrigação civil, com a morte do devedor, é passada para os herdeiros até o limite das forças da herança. Verdadeiro ou falso? Toda já fica complicado, né? Quando a gente escuta sempre, toda, etc., já fica meio complicado, né? Vocês concordam que a obrigação civil, em regra, se o devedor morrer, passa para os herdeiros? Mas, na verdade, não é o herdeiro quem absorve, é o espólio deixado pelo falecido. Isso é importante que a gente diga, né? Então, por exemplo, a minha mãe faleceu, eu sou filho único. A minha mãe devia ao Banco do Brasil. Na hora que ela faleceu, a dívida não passa para mim. O banco, às vezes, vai me ligar, vai dizer assim, estou procurando a senhora fulana. Não, ela faleceu. O senhor é o quê? O filho dela? Sou. Então a dívida é sua. Não. A dívida não vai passar para mim. O meu patrimônio não tem nada a ver com o patrimônio da minha mãe. Agora, quando ela faleceu, no lugar dela vai ficar o espólio que ela deixou. Esse espólio, que vai ser administrado por mim, porque eu sou o único herdeiro, é quem vai responder pela dívida. Então, olha como é que a gente fala. Com a morte do devedor, a obrigação passa para os herdeiros até o limite das forças da herança. Então, quando a minha mãe estava viva, ela tinha um patrimônio de 100, que era o que garantia o pagamento da dívida dela. Quando ela faleceu, ela passou, era patrimônio de 100, ela passou a ter um espólio de 100. Esse espólio de 100 garante, como garantia o patrimônio antes, garante o pagamento das suas dívidas. Então, esse espólio de 100, eu vou ter que pagar ao Banco do Brasil
Se sobrar alguma coisa, vou pagar os impostos, claro, né? Se sobrar alguma coisa, é que o restante vai ser partilhado entre os herdeiros. Então, olha lá, a obrigação civil com a morte do devedor passa para os herdeiros até o limite das forças da herança. Então, não é que passa para o herdeiro, ele vai assumir. Quem assume é os limites das forças ou da força da herança. Tá certo. Agora, o CESP perguntou: toda a obrigação civil passa para os herdeiros até o limite das forças da herança. E aí eu falei, essa resposta tem a ver com o que a gente está discutindo aqui agora. Roberto Carlos morreu. Aí na hora do show aparece o filho do Roberto Carlos para fazer o show. Tem como não? Não dá, né? Parece a filha do Roberto Carlos. Não, eu tenho uma voz parecida, não tem como. Então não é que a obrigação civil passa para os herdeiros até o limite das forças da herança? Passa sim. Mas tem uma que por óbvio não vai passar. Qual seria? A obrigação de fazer personalíssima. Essa não tem jeito. Essa, se o Roberto Carlos morrer, paciência, a obrigação está resolvida. Não tem jeito. Não, porque a morte, em princípio, vai ser sempre sem culpa, não é? Entendeu? Mas resolve a obrigação, e resolve para todo mundo. Vai resolver também, por exemplo, a obrigação do produtor, do promotor do evento, para com os consumidores. Ele tinha vendido os ingressos, enfim. Inclusive, eu falei do Roberto Carlos, no meu curto período que eu advoguei, né? Foi bem curtinho, logo eu fui para o Ministério Público, enfim, fiquei impedido. Mas eu tinha um contato muito grande com alguns produtores de eventos aqui, então eu pegava muito essas ações que envolviam artistas, etc., enfim. Outro dia eu estava até discutindo com um amigo meu, que ele é muito... ele gosta muito daquele... Como é que chama? Do Chorão, do Charlie Brown, né? Saiu até um documentário do Chorão na Netflix, a gente estava conversando, etc. E no próprio documentário ele comenta isso. Teve uma causa que eu representei, não o Chorão, foi contra ele. Representei aquele do Marcelo Camelo, do Los Hermanos, né? Eles estavam no mesmo voo, os dois começaram a discutir no avião. O avião parece que ia para o norte, acho que ia para Belém, se eu não me engano. Só que ele pousou em Fortaleza. Na hora que ele pousou em Fortaleza, os dois começaram a brigar. E o Chorão, agressivo que era, deu um soco no Marcelo Camelo, ficou todo roxo, etc. Enfim. Aí eu representei contra o Chorão naquela época, enfim. Mas enfim, eu gostava muito de trabalhar nesse mundo de artistas e tudo. Mas aí teve um show do Roberto Carlos, ali no Marinas. Todo ano eles faziam ali, né? Aquele pessoal do Marinas, etc. Enfim. E aí teve um show do Roberto Carlos lá, onde você comprava o ingresso e tinha direito àquele buffet enorme e tal, era um pacote completo. No dia do evento, vejam vocês, começou uma chuva em Fortaleza, por volta de 8 e pouca, 9 horas da noite, e essa chuva não parava. Deu 10, deu 11, deu meia-noite, deu 1 hora da manhã. O buffet já tinha se acabado por completo. E não dava para ligar os equipamentos, porque senão estava chovendo demais, goteira, enfim, se ligasse ia estourar tudo. Resultado, cancelaram o show. Me ligaram no dia seguinte, porque nessa hora eu estava dormindo, claro, me ligaram no dia seguinte dizendo, né, do infortúnio, do que aconteceu e tal. E eu falei, olha, não tem problema, nós vamos fazer o seguinte, resolve a obrigação com ou sem culpa? Sem culpa, né? Então, resolve a obrigação sem culpa, o que significa dizer que os consumidores terão direito à devolução do ingresso. Mas a simples devolução, nada mais do que isso. E ainda tinha, no dia seguinte, Roberto Carlos ele ia fazer o show do Marinas, e no dia seguinte ele ia fazer um show no PV, que era um mais popular, assim, no estádio. E aí eu falei, olha, podemos até dar uma segunda opção, ou devolve o dinheiro, mas quem vai decidir é o consumidor. Ou devolve o dinheiro, ou se ele quiser, troca o ingresso dele pelo PV, se ele fizer questão de assistir o show. E assim foi feito com os consumidores, etc. Pois não chegou um argentino lá,
e pedindo para falar com o produtor, etc. e tal. E segundo o argentino, ele tinha vindo para o Brasil somente para o show do Roberto Carlos. Então ele não queria devolução só do ingresso, do dinheiro. Ele queria que a empresa pagasse a passagem dele, ida e volta, de Buenos Aires para cá, a hospedagem, que ele estava inclusive hospedado no Marinas, a hospedagem dele, mais alimentação, etc., enfim, além da devolução do dinheiro. Pergunto a vocês, ele tinha direito a isso ou não? E de fato, vamos imaginar que ele consiga provar que ele só veio para cá para assistir o show e que ele teve esse gasto, passagem, hospedagem, alimentação e por aí vai. Mas ele tem direito de cobrar isso? Não, porque foi com ou sem culpa? Sem culpa resolve. Com culpa, perdas e danos, não é assim? Se o Roberto Carlos não tivesse feito o show porque ele não queria, não vou não, estou com preguiça. Ou se o produtor do evento tivesse culpa em relação ao ocorrido, o argentino poderia pedir tudo que ele pediu, sem problema algum. Isso são as perdas e danos, desde que você prove o nexo de causalidade, né? Olha, eu só vim para o Brasil para assistir o show. Tem que provar. Os gastos que eu tive para assistir o show foram esses. Até o táxi do aeroporto para o Marinas, por exemplo, eu posso cobrar. Mas isso é se for com culpa. E no caso concreto foi sem culpa. Tá certo? Então, olha só. Essas obrigações aqui, personalíssimas, a gente está vendo que o inadimplemento pode ser, olha lá, com culpa ou sem culpa. E aqui não vai ter nada de novo, pessoal. Com culpa. Essa intuito personae, dá para obter a execução específica? Roberto Carlos acordou e falou assim, não vou fazer o show. Dá para forçar ele ir? A força, pegar ele lá, a força e levar para o palco? Não dá. Dá para trocar o Roberto Carlos por outra pessoa? Também não. Então aqui, ó, não tem jeito. Perdas e danos. Quem tiver com o código aí, pega o artigo 247 do Código Civil. Obrigação de fazer, se eu não me engano, são 3 artigos só, né? O que diz o 247? Incorre na obrigação? Não tem outra saída. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que se recusar, com culpa então, né? A cumprir a obrigação. E aí vejam, são 2 situações. Obrigado, Adamar, olha só. A prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Tem 2 situações aí interessantes. Obrigação que só pode ser executada pelo devedor é o exemplo que eu estou dando do Roberto Carlos. Eu não preciso colocar no contrato, que eu estou contratando o Roberto Carlos, que somente o Roberto Carlos poderá fazer o show, porque isso é óbvio. Então é a obrigação só por ele exequível. Mas tem uma outra situação aí, ó, prestação a ele só imposta. Por exemplo, se eu não estou aqui dando essa aula, tenho certeza que o Nilo pode dar aula, ou a Ana Beatriz, né? Ou, sei lá, ou todos os professores civilistas aí da casa, enfim, sem nenhum problema. Talvez até melhores do que a minha aula. Essa obrigação, portanto, é uma obrigação de fazer fungível. Mas eu posso, no contrato, a faculdade, por exemplo, pode dizer assim, ó, esta aula só pode ser dada pelo Perazzo. Não pode no contrato? Então, o que eu fiz no contrato? Eu peguei uma obrigação de fazer que era fungível e transformei em infungível na previsão contratual. É essa parte aí do 247. A ele só imposta. Todo mundo, em tese, poderia cumprir a obrigação, mas eu só quero que ele cumpra. Coloquei no contrato. Somente o João deve lavar o meu carro. Ele tem uma expertise que os outros não têm. A obrigação passou a ser infungível. Então essa é muito simples. Com culpa, perdas e danos. Sem culpa, resolve.
Resolve, né? E aqui a gente está seguindo a regra geral, responsabilidade subjetiva, etc. Agora, aqui embaixo, ó, se a obrigação de fazer, se ela é fungível e ela não é cumprida sem culpa, resolve, não tem jeito. Agora, se a obrigação de fazer fungível não é cumprida, mas o devedor tem culpa, aqui, olha só, com culpa, aqui vai abrir uma alternativa interessante, ó. Primeiro, perdas e danos, que é o normal de acontecer. Contratei o João para lavar meu carro, o João não lavou, eu vou cobrar a indenização depois, né, se foi com culpa. Mas como eu falei no começo da nossa conversa, o legislador ele está sempre preocupado em dar ao credor aquilo que foi prometido. E nessas obrigações aqui, se elas são fungíveis, qual é a possibilidade aqui, ó? Da obtenção de um resultado prático equivalente. A obtenção de um resultado prático equivalente. Talvez aqui seja a grande novidade, vamos dizer assim, né? O que diferencia um pouco as obrigações de fazer. Contratei o João para lavar o carro, se ele não lavou, pelo menos que o Pedro lave o carro, por exemplo, ou o Joaquim, ou o Ernesto, né? Mas olha só, o Pedro não lavou. Opa, então peraí. Mesmo que eu consiga um resultado prático equivalente, é claro que eu vou buscar também as perdas e danos. Tranquilo? Deixa eu chegar a câmera um pouquinho para cá. Depois a Fernanda bate uma foto aí, né? Muito bem, pessoal, olha só. Em algumas situações, é engraçado como é que o direito material e o direito adjetivo, eles, que eram para andar lado a lado, eles se dissociam um pouco. Porque o direito processual, e que os processualistas não me escutem, né? Ele vive em função do direito material. O direito processual, ele vai criar a forma, o mecanismo, para garantir aquilo que o direito material lhe deu, né? Então, por exemplo, Código Civil tem ao seu lado um Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, CLT, Processo Trabalhista, enfim, né? Só que às vezes, olha só que engraçado, e a complicação que o processualista teve. Para nós, civilistas, contratei o João. O João não lavou o carro? Pedro lava. Pronto. Resultado prático equivalente. Mas isso na prática não é tão simples. Porque eu não posso chegar no Lava Jato A e falar assim, olha, João vai lavar o carro, tudo certo, R$50, tá bom. Aí quando eu chego mais tarde, o João não lavou. Aí eu vou no Lava Jato B, falo com o Pedro. Pedro, você lava o carro? Ele fala, lavo. Aí na hora de pagar o Pedro, eu digo assim, não, eu não vou pagar não. Quem vai ter que te pagar é o João. Só que são dois contratos diferentes. Lembra que o contrato faz, os efeitos são interpartes? O contrato que eu tenho com o João não tem nada a ver com o contrato que eu tenho com o Pedro. E aí o processo civil começou a pensar assim, peraí, o que para o civilista é a coisa mais simples do mundo, isso aqui, se eu não me engano, está no artigo 249 do Código Civil, no caput. O que é a coisa mais simples do mundo, se o João não lavar, o Pedro lava, como é que eu vou efetivar isso? Como é que nós vamos buscar a execução específica dessa obrigação? E aí vejam vocês o trabalho que dá. Contratei o João não lavou. Aí eu quero chamar o Pedro. Só que eu não posso chamar o Pedro às expensas do João, eu sozinho. Então eu vou ter que ir para a justiça. Execução das obrigações de fazer. Em juízo, eu vou dizer, ó, o João não lavou o carro. Primeiro tem que provar a culpa, né? Porque se for sem culpa, está resolvido. Aí vamos supor, tá? É possível a obtenção de um resultado prático equivalente? É, tá. Então vamos primeiro delimitar qual é o tipo de lavagem. Começa por aí.
Lavar o carro está muito genérico, né? Tem que saber se vai passar polimento ou não, qual é o shampoo que vai usar, qual é o tempo que isso vai demorar, enfim. Delimitou a obrigação. Mas eu não posso chamar o outro lá, o Pedro, à força para lavar o carro. Então eu vou publicar um edital. Olha só o tempo que isso vai levar. Vou publicar um edital. As pessoas interessadas devem se habilitar. Aí se habilitaram. Vamos supor que alguém vai se habilitar, né? Imaginemos. O Pedro, o Ernesto, o Francisco se habilitaram. Cada um com a sua proposta. Forma-se uma mini licitação. Qual é o menor preço? O menor preço é o do Pedro. Ótimo. Então o Pedro vai ser contratado. Calma. Temos que ir lá no patrimônio do João, penhorar bens, para que esses bens sejam vendidos em asta pública e com o dinheiro pagar o Pedro. Resultado, já temos aí 3 anos de um processo, né, que ainda não terminou, sei lá, só porque eu quero tirar o João para colocar o Pedro para lavar o carro. Então percebam que há essa possibilidade, mas na verdade e na prática é muito difícil de acontecer. Mesmo ela sendo fungível, você vai acabar aqui, ó. João não lavou o carro com culpa, etc. Tá, vou cobrar a indenização dele. E vou contratar o Pedro em um outro contrato que não tem nada a ver, para poder me garantir. Tanto que o legislador agora, de 2002, e isso não tinha no Código Civil passado, hein? O legislador de 2002, ele prevê uma situação aqui, ó, em caso de urgência. Ele prevê uma situação aqui, em caso de urgência, onde ele possibilita a autotutela. É o 249, pessoal. Se eu não me engano, parágrafo único. Dê uma olhada aí. 249, mas o parágrafo único. Que diz o quê, Fernanda, por gentileza? Olha só, isso foi inovação, hein? Isso não existia no Código Civil passado. O legislador percebeu que essa ideia do resultado prático equivalente aqui é meio que furada, e aí ele possibilitou que em situações de urgência, e eu preciso provar isso depois, qual era a urgência, em situações de urgência, poderá o credor fazer. Bom, então só pode ser nessa daqui, ó, né? Estou trocando a figura do devedor. Poderá o credor fazer, ou mandar que um terceiro faça, sendo depois ressarcido. Isso é chamada autotutela. É você fazer o direito e depois se socorrer do judiciário. Não é a regra, né, pessoal? A gente sabe que a regra geral é a heterotutela, né? Se eu tenho um problema qualquer, eu vou para a justiça. Se eu tenho um problema qualquer, o Estado deve resolver esse meu problema. Isso é heterotutela. Em situações extremas, eu tenho autotutela. Quer me dar um exemplo aí de autotutela? Situações em que eu mesmo posso exercer o meu direito. Legítima defesa, não é? Estado de necessidade, desforço possessório, entenderam? Mas são situações extremas, que não dá tempo de você ir para a justiça. O legislador, e aqui eu repito, hein? A grande inovação no que tange às obrigações de fazer e as de não fazer também, que a gente vai ver na próxima aula, mas a grande inovação do Código de 2002 foi permitir, criar, possibilitar a chamada autotutela nas obrigações de fazer fungíveis, claro, porque nas outras não dá, em situações extremas. Tá certo? É o que está no parágrafo único do artigo 249 do Código Civil. Alguma dúvida, pessoal? Caio, Maria Fernanda, pessoal de casa, alguma dúvida? Não. Tranquilo? Só percebam, então, obrigação de fazer e não fazer, que a gente vai ver na próxima aula, é muito simples. Porque eu já sei responsabilidade. Com culpa, perdas e danos. Sem culpa, resolve. Vai ser sempre isso.
A única inovação é que existem obrigações de fazer fungíveis e essa, em tese, é possível que outra pessoa faça no lugar do devedor. Que a gente viu aqui que é possível em tese, porque na prática a gente está vendo que não é bem assim, né? E a questão da autotutela nas obrigações de fazer. Tá certo? Deixa eu cancelar aqui nossa gravação hoje. Maria Fernanda vai bater uma foto aí.